Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram nos estúdios da Vale TV. E hoje um programa super especial, também sempre eu trago convidados muito especiais, né? E hoje não é diferente, né? Vamos falar sobre empreendedorismo, diversidade, empoderamento feminino, liderança holística. E para estar com a gente nesse dia especial, eu trouxe uma amiga queridíssima, a Karen Elias. Ela que é terapeuta holística, administradora e mentora de negócios, possui MBA na arte de fazer negócios e pós-graduada em neurociência e comportamento. Seja muito bem-vinda, Karen, ao programa As Pessoas Inspiram. Muito legal estar aqui. Adorei o convite. Eu acho que vai ser uma fala bem interessante para a gente trocar ideias. Muito bem, muito bem. E antes disso, eu queria agradecer à Floricultura Ideal, que nos concedeu aqui essa linda orquídea para compor o cenário desse episódio do programa As Pessoas Inspiram. Eu agradeço muito. E vamos começar a nossa fala, né? Vamos. E eu queria, Karen, que tu falasse um pouquinho pra gente quem é a Karen, né? Como é que essas pautas chegaram na tua vida? Eu acho que tem muito da minha história, né? O que eu estou vivenciando aqui é o conjunto de várias ações da minha história, né? Então, me defino como uma mulher negra, uma mulher que sempre gostou dessa questão do autoconhecimento, muito questionadora das coisas da vida, né? O porquê das coisas acontecerem ou elas não acontecerem. Então, desde muito pequena, assim, eu lembro que eu lia os livros, né, de autoajuda também, mas que eles nunca falavam como a gente precisava fazer as coisas. Então, eu era muito questionadora disso, né, observadora e questionadora. Muito bem. E a Karen, ela é aqui de Novo Hamburgo? Conta para nós um pouquinho da tua Sou aqui de Novo origem. Hamburgo. Eu nasci aqui, morei um tempo em Caxias do Sul, mas retornei aqui, morei quando eu era adolescente, né, acho que com 1 ano de idade a gente foi para lá, meu pai foi transferido e depois a gente veio para cá, então lá começo e início da adolescência, assim, e desde lá tô aqui em Novo Hamburgo, né, desde lá. Já, não sei se tu queres que eu falo Da trajetória profissional, acho que é bem legal profissional. também, né? Sou formada em eletrotécnica pela Liberato, depois em administração. Agora tem um MBA e pós-graduação e as experiências da vida que a gente vai complementando, né, com toda essa parte do ensino acadêmico, assim. Então, a complementariedade que as experiências da vida nos trazem são fantásticas, né? Sem dúvida, né? Olhando a tua trajetória, Karen, assim, e a tua formação, né? Já começa pela tua formação. Tu primeiro fez Liberato, depois a administração, né? O quanto isso também te ajuda para essa construção desse olhar mais holístico, né? Hoje tu estás trabalhando muito com essa questão de mentorias, né? E trabalha também, já teve trabalhando bastante tempo com assessoria e consultorias diretamente aos empreendedores, né? Sim. Então, me conta um pouquinho assim do que tu tem sentido e da importância da gente ter esse olhar mais amplo. Eu iniciei a parte da Liberato mesmo, com o técnico em eletrotécnica, para entrar no mercado de trabalho. Eu imaginava assim, eu preciso entrar no mercado de trabalho. E também pela questão do meu pai, né? Meu pai também é formado em eletrotécnica. Mas fazendo a Liberato foi um divisor de águas para mim, o ensino de lá. Mas não estava muito alinhado com o que eu gostaria de fazer. Mas depois também eu entrei na universidade com esse mesmo pensamento, né? E devido às nossas escolhas, né? Eu gosto muito de psicologia e administração, mas eu pensei, a administração vai mais rápido e eu já entro no mercado de trabalho e depois eu faço psicologia, mas não foi o que aconteceu. Demorou um tanto de tempo para me formar, né? E me formei depois, consegui só terminar a faculdade com bolsa, né? Bolsa de estudo do ProUni. Então, e de lá fui indo, fazendo, né, vários cursos, várias coisas assim, e me aperfeiçoando na parte de assessoria de serviços, né? E há 7 anos já eu tenho uma empresa assim, que eu decidi, depois de 7 anos, eu decidi assim,
entrar mais para esse mundo do empreendedorismo mesmo. E aí, o empreender, né, hoje, né, Karen, é uma atitude, né? Eu sempre falo que é uma atitude perante a vida, né? E o que te trouxe, assim, de diferente? Porque tem tanta gente hoje fazendo transições de carreira, né, buscando talvez um espaço maior que no mundo corporativo já não conseguem mais, né? Me conta um pouquinho dessa tua ambição, então, de trazer o empreendedorismo para a tua vida. Eu sou uma pessoa que sempre quis a estabilidade. E a segurança, mas a estabilidade e a segurança nunca vieram. Então é aquela coisa, a gente, eu vou fazer isso, depois a gente tem um planejamento, né? Mas nem sempre acontece, ou a maioria das vezes não acontece como a gente gostaria. E a gente vai indo com as coisas da vida, né? A parte do empreendedorismo, ela veio muito pelo meu gosto pela liberdade, né? Depois que eu fiz várias tentativas para ter essa estabilidade e não chegou, e fiz concurso eu achei que de repente não era para mim, que eu pudesse, sei lá, ir por um outro caminho. E como eu sempre tive já essa atitude empreendedora, como eu falei, dentro dessa questão da observação, né, das perguntas, do questionamento, me bateu mais forte essa questão de o que eu faço bem. E esse faço bem, eu acho que eu vou, de repente, virar num serviço, né? Vou fazer essa questão de prestação de serviços. Então, eu iniciei muito dentro dessa questão de fazer um pouco de tudo, né? Eu ajudava uma amiga minha que era professora, então ajudava ela com as lições, né? Para fazer também desenvolvimento das provas, ajudar ela nessa parte. Ajudava também pessoas idosas, levava para consulta, verificava várias coisas, banco. Então, foi essa parte bem administrativa, assim, que eu comecei. E depois, sim, depois tive essa questão de prestação de serviços mesmo na área de administração, né? E agora estou numa transição de carreira, assim, para a área mais holística, assim, que é algo que me brilha o olho também, né? Enfim, mas o que é essa questão de liderança holística, mentoria holística? Fala para nós um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que quando a gente fala em liderança, normalmente a gente tende a ser essa coisa de liderar o outro, né? Liderar os outros. Mas a liderança, primeiro, é dentro de nós mesmos, né? Quando a gente se propõe a fazer esse processo do autoconhecimento, essa estrada do autoconhecimento, ela traz muito essa questão de ser líder de si mesmo. Ela traz muito essa questão holística que é verificar a vida como uma integralidade, como um todo, sabe? Não só, de repente, a nossa caixinha, nosso tempo de experiência, mas é conseguir perceber que o que nos acontece, ele está automaticamente ligado com várias áreas da nossa vida. E a gente muitas vezes tem tendência a estar só numa área, né? Então, o que eu faço, de repente, na minha parte financeira, vai impactar na minha parte até de relacionamentos. Então, a gente precisa ter essa visão um pouco mais sistêmica das questões. E quando a gente envolve essa questão da atitude empreendedora, do empreendedorismo, ele automaticamente te faz ir para um caminho de autoconhecimento. Por quê? Porque quando tu empreende, tu tem que desenvolver habilidades, né? Tu tem que desenvolver novas habilidades, atitudes, tu tem que ter esse autoconhecimento para saber as tuas forças e as tuas vulnerabilidades, né? Essa questão da fraqueza. Então, e essa parte da líder, de ser liderança de si mesmo, ele entra quase que automático, porque tu precisa te conhecer, né? Para trazer essa liderança mais produtiva para a vida e também para os negócios. E tu que estás bastante tempo já no mercado, né, em que pese aí trabalhar muito com essa área administrativa e tudo mais, né, e agora buscando essa integração, esse fazer perceber, fazer com que essas temáticas elas também venham para um lugar que às vezes não parece tão comum, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho assim sobre as experiências que tu já teve com os empreendedores, né? De trazer essa pauta. É mais fácil? As pessoas ainda estão um pouco distantes, enfim. Essa parte holística, as pessoas, elas sabem que tem essa importância, mas muitas vezes não se dão conta, sabe? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, muitas vezes tu chega lá para fazer uma consultoria, uma mentoria, e querendo ou não, tu vai ter que pegar alguma coisa de sistema, de como a pessoa funciona, né? Coisas da experiência da vida dela. Muitas vezes a gente chega nas empresas e
a gente percebe que o empresário, o empreendedor, ele está muito desanimado, né? Então a gente precisa trazer esse resgate da história, né? O porquê que ele entrou nessa caminhada do empreendedorismo. Então, trazendo esse resgate da história, verificando novamente, analisando, ela te dá força para o momento presente. Então, trazer o quanto também que já se caminhou, né? Para o momento presente, isso é fantástico, traz dá força, sabe? Então, é muito que as pessoas veem, porque quando tu empreende, e essa é um depoimento de muitos empresários, se sente muito sozinho. É uma caminhada solitária, né? Então, muitas vezes precisa olhar para dentro, precisa resgatar algumas coisas para dar força, para trazer essa fortaleza e também saber das vulnerabilidades, das fraquezas, né? Então, isso tudo é um conjunto que, analisado, claro, junto com técnicas e planos de ação, dão resultado muito, porque o empreendedor, o empresário, ele que dita, digamos assim, as energias do negócio, né, de como o negócio vai funcionar. E se ele não está bem, se ele não é uma liderança que não está muito bem pautada, fica um pouco mais complicado, né? Porque isso daí envolve várias outras áreas da empresa, né? E da vida também como um todo. Com certeza. Eu acho bacana essa tua fala, Karen, porque, assim, pelas minhas experiências também dentro das organizações, a gente sabe que tem o CNPJ, mas o CPF, ele influencia demais, né? Então, principalmente a parte ali da liderança, né? Se a liderança, ela sabe para onde vai, está ciente do seu caminho, de como ela quer construir aquele legado com o CNPJ, tudo certo. E se não tiver algum problema, tiver alguma lacuna, isso vai impactar também nos colaboradores, vai impactar na venda dos produtos. Então, assim, é um impacto muito grande, né? Hoje a gente vive num mundo transversal, muito integral, e olhar para isso realmente assim, faz total diferença, né? A gente tem que estar bem para poder também estar com os outros, né? E criar relações mais favoráveis, né? Porque o mundo, as empresas são pessoas fazendo coisas para outras pessoas, né? Karen, pensando agora na tua experiência aí corporativa, né? Questão de inovação, tu também trabalhou muito com essa área. Como é que está o campo da mulher, né? Mulher negra dentro desses espaços, né? Conectado com a inovação. Como é que tu te enxerga como é que tu se enxergou nesse mundo? Eu acredito, até estava pensando sobre isso antes. A mulher negra, ela precisa, acho que todos, né? Mas a gente está extremamente impactado com essa questão da autoestima. Então, para a gente trazer o resgate do nosso valor e para isso reverberar em posicionamento profissional. Então, a gente precisa trazer esse fortalecimento da autoestima para trazer também essa percepção de valor, porque não se faz negócio. Eu não consigo vender o meu serviço, o meu trabalho, se eu não tenho essa percepção de valor, se eu não tenho percepção do que o meu serviço vale. Então, e isso está diretamente ligado com essa questão da autoestima. Então, eu preciso me ver também, muitas vezes, como empreendedora. Muitas vezes, que nem eu, venho de uma família que não tem um histórico de pessoa empreendedora. Então, eu tive que buscar referências em outros lugares. Né? Agora está tendo um pouco mais, mas quando a gente não tem essa questão de ser a primeira a fazer uma faculdade, uma universidade, né? de ser a primeira também nessa área de empreender, a gente precisa, quando a gente vai para o mercado, fortalecer muito a nossa autoestima. E pelo menos é dentro da caminhada que eu conheço muito forte, que é a do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Né? Voltamos de novo, eu preciso saber as minhas habilidades. Passei a faculdade toda, né? Perguntando o tal do chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. E realmente, às vezes, a gente chega num período da vida que a gente não sabe, porque a gente não é treinado para ver isso. Quais são os nossos conhecimentos, quais são as nossas habilidades. Né? E isso faz muita diferença quando tu vai para o mercado de trabalho. Isso faz muita diferença quando tu tem uma atitude empreendedora, quando tu entra nessa questão do empreendedorismo. Então, eu não sei se tu ia perguntar alguma coisa sobre isso, mas a minha experiência também, essa questão de conhecimentos, habilidades e atitudes, eu muito consegui verificar
dentro de um projeto social. Então, trazendo essa possibilidade de me ver em outras áreas, fazendo negociações, porque é uma empresa também, né? Claro. Porque a gente precisava negociar para ter parceiros e voluntários para fazer, por exemplo, era um projeto social que acontece, é Sábado da Gente, né? Fiquei por 3 anos dentro desse projeto, na Sociedade Cruzeiro do Sul, aqui no Hamburgo. E como é que era? Todos os sábados de manhã a gente tinha várias oficinas, né? Então, teatro, dança, essas coisas assim. Então, utilizar esse meu poder de negociação para engajar voluntários, para vir fazer as aulas também foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante. Verificar também a parte do financeiro, para a gente conseguir patrocinador para o café da manhã. Então, vai trazendo várias habilidades que a gente muitas vezes, né, de repente na universidade, na faculdade, não consegue desenvolver. Mas com essa questão de um voluntariado, tu traz mais latente também essa questão das habilidades, da atitude também, né? De estar engajado, de estar à frente do projeto social. Assim. Então, as várias experiências que a gente tem na vida, elas são muito importantes. E, Karen, uma outra coisa, eu vi que dentro da tua mini bio aqui, que tu trouxeste para mim, tu fizeste neurociência, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho o que é neurociência, para as pessoas entenderem que isso também faz parte e pode ser usado dentro das organizações. Eu estou na parte ainda de pós-graduação, tá? Estou graduando ainda ele. Mas a neurociência, ela estuda o funcionamento do cérebro, né? Eu faço neurociência e comportamento. E como tem tudo a ver com essa questão, eu sempre, nessa minha parte desse autoconhecimento, eu tenho aprendido uma coisa que é sobre as emoções. Né? Então, as emoções são mensageiras de alguma coisa, né, que de repente está lá, porque a gente tem o inconsciente, entrando um pouco mais para a parte holística, a gente tem o inconsciente e o consciente. Então, as emoções, elas são mensageiras, muitas vezes, né, do inconsciente. Aquilo lá que está por baixo das coisas, né, que está lá no profundo do nosso ser e que muitas vezes a gente desconhece. Né, dentro da nossa parte consciente. Então, verificando isso, estudando isso, a gente consegue também analisar os nossos comportamentos, né? Então, como eu falei dentro dessa questão, o quão importante é essa parte da estrada do autoconhecimento, o quão importante é essa atitude, né? E isso percorre muito também por se conhecer pelo comportamento. E daí a inteligência emocional, né? Um líder, uma liderança holística precisa trazer essa riqueza também do conhecimento de ser inteligente emocionalmente, não é, para lidar com equipe, com a sua equipe, para conseguir observar, para conseguir engajar, porque não é fácil o engajamento, né? Então precisa estar muito bem pautado isso dentro de si, para também reverberar no outro. Claro. E uma coisa bem importante também, cara, eu te ouvindo falar, assim, a gente não aprendeu isso na escola, né? Nem quando era criança, nem na universidade, nem no segundo grau, nada. A gente não tem isso, às vezes nem em casa. Muitas vezes os pais tinham condição de nos apoiar nisso, porque eles também, de certa forma, as gerações mais antigas, também não tinham essa experiência, né? Hoje, assim, falar com o pai, falar com a mãe mais abertamente é uma coisa de agora, porque eu sei pelos meus pais, assim, que contavam, né? Era criança aqui e os pais do outro lado, né? Então, a gente veio de uma geração também muito de pais que também estão aprendendo com a gente, né? A gente está construindo algo novo, né? Sim. E aí que eu acho que encaixa bem, que conecta com essa questão da mentoria, né? O quanto ter um mentor, uma mentora te ajudando, auxiliando nesse processo todo faz total diferença, né? Porque até nos meus atendimentos, essa semana até fiz um vídeo falando sobre isso, que as pessoas elas têm, muitas vezes, consciência, sabem que têm crenças limitantes, sabem que têm atitudes que, de repente, gostariam de mudar, mas não sabem como. Então, essa é a grande questão, né? Do como eu faço. Chega a dar um desespero nas pessoas, porque elas sabem. Eu sempre digo que é um processo, o autoconhecimento é um processo, né? Então, desde que a gente dê espaço para que essas ideias elas criem, né,
floresçam dentro de nós, dentro dessa questão de dar um espaço para ideias novas, do que eu preciso mudar. E nesse caminho do processo do autoconhecimento, uma coisa muito importante são as perguntas. As perguntas são ferramentas poderosas no processo de autoconhecimento, que nos auxiliam muito, Willy. Então, mesmo que eu não tenha resposta agora, e a gente não quer ter resposta muitas vezes agora, né? Porque demora. Lembra daquela questão das mensagens do inconsciente? Muitas vezes essa questão, a gente vai fazendo perguntas, né? E, que nem eu falei, muitas vezes elas vêm, sei lá, pode vir amanhã, pode vir daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, mas pelo menos tu tá trazendo esse processo de ficar mais consciente das coisas que reverberam dentro de ti, das emoções, né? De trazer isso mais como uma forma de eu conseguir ir analisando a mim, muitas vezes, e ao outro. Porque quando eu me conheço, né, eu consigo conhecer também o outro de uma forma também melhor. E que a gente possa trazer essa convivência, né? Então, isso é muito importante nos negócios, no empreendedorismo, nós sabendo até onde a gente pode ir com o outro também, né? Até onde é o nosso limite com relação às coisas. Então, principalmente no mundo onde a gente está tão cheio de, muitas vezes, de certeza, né? Porque as pessoas estão muito polarizadas. A gente precisa parar um pouquinho e verificar quais são os meus valores, né? O que faz sentido para mim? Qual o significado disso na minha vida? Eu estava fazendo uma cadeira de neuroplasticidade, né? Só entrando um pouco nessa parte que é muito de como o cérebro aprende e quão importante é essa questão das emoções no aprendizado. Por quê? Porque as emoções, elas nos trazem significado, né? E o cérebro, cada vez que a gente traz significado, ele fortalece esses circuitos, né? Então, é muito interessante a gente saber como funciona também esse comportamento, essa aprendizagem, como é que a gente aprendeu. E tu trouxe uma questão muito importante, que é nossos pais não foram ensinados e nós também não fomos ensinados. E isso é muito difícil quando a gente entra numa mentoria, quando a gente entra nos atendimentos e as pessoas nem sequer têm ideia do que estão sentindo. Nossa, isso é muito forte, não é nenhuma, nem duas pessoas, são bastante pessoas não sabendo o que sentem, né? O que nomear as emoções, identificar o que estão sentindo. Que loucura, né? E esse é o nosso mundo, né, Karen? É um mundo que nos apressa, né? Que quer que a gente corra atrás de um monte de coisa. E, na verdade, o que a gente precisa mesmo é parar e olhar para si, né? Essa é a chave da mudança, né? Da mudança de comportamento, das mudanças que a gente quer ver no mundo, né? Mas, Karen, tu também, hoje, trabalha muito com a questão feminina, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre Mulheres do Brasil, né? Um projeto aí nacional, que a Karen é líder aqui em Porto Alegre também, que é de bastante relevância, né, para todas nós. Sim, chega a brilhar meu olho. Sempre adorei trabalho voluntário, né? Bom, o Grupo Mulheres do Brasil, ele tem um trabalho muito bonito. Eu sou até suspeita para falar, então convido vocês a conhecer, né, o Grupo Mulheres do Brasil.com.br. Nesse ano a gente fez um trabalho muito interessante aqui no Rio Grande do Sul, né, de fazer ligações de ajuda de vários locais, né, do Brasil para auxílio do Rio Grande do Sul, e ainda estamos engajados nisso, porque a gente sabe que tem bastante trabalho pela frente ainda. Então convido vocês a conhecer esse grupo e fazer parte, né? Porque a maioria das cidades do Brasil tem, né, o Grupo Mulheres do Brasil. Se não tiver, tem a possibilidade de montar um núcleo. Olha aqui, quem sabe, né? Com certeza, com certeza. Mas, Karina, já estamos aqui na finaleira do programa. E eu queria que tu deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E também as tuas redes sociais. Como é que a gente faz para acessar, então, um pouco mais da Karen? Minhas redes sociais é Karen, com K e N de navio no final, Karen R. Elias. Instagram e Facebook. Estou sempre lá, agora estou mais ativa nas redes. E o que eu deixo assim de recado é: pratique o autoconhecimento. É muito importante a gente saber o que a gente sente, o que aquela emoçãozinha lá do fundo tá nos transmitindo. Então, isso é muito importante. A gente não precisa esperar, sei lá, ter uma doença, a gente não precisa esperar acontecer algo
para trazer esse olhar para dentro da gente. A gente pode praticar antes, né? Dentro dessa questão, dessa visão mais holística e sistêmica. Muito bem, muito bom. Muito obrigada, Karen. Foi um prazer falar contigo aqui nos estúdios da Vale. Agradecer às pessoas que estão nos ouvindo também. Convidar para assistir todos os programas aqui da Vale, né? Porque tem muita programação assim, ó, que tá supimpa. E nós voltamos na semana que vem com mais o programa As Pessoas Inspiram. E agradeço aí a audiência. Muito obrigada. Tchau.